ano está começando e de repente você se dá conta que nada mudou, que os problemas do ano passado são exatamente os mesmos problemas desse ano. E você vai ter que encarar a sua vida todinha exatamente do jeito que ela é para o resto do ano. Isso te traz alegria, conforto ou o coração já começa a palpitar? Pois é, o assunto do Daane-se de hoje é saúde mental com foco em burnout, porque estou recebendo hoje aqui no Daane-se duas especialistas sobre o assunto. Ana Paula Pena Dias, que é neurologista pela USP, especialista em saúde mental e prevenção de burnout, e a Isabela Camargo, que é minha amiga, minha irmã, minha comadre, mãe da Angelina, que é minha afilhada, casada com o Thiago Godoy, do Papai Financeiro. E a Isa é isso pra mim, tá, gente? Provavelmente pra você que acompanha o trabalho da Isa, vocês têm outras referências sobre ela. Especialista em burnout, palestrante, especialista em RH e tanta coisa. Mas eu quero perguntar pra ela. A Isa, quem é a Isa para você hoje, depois de tudo que você passou? Ai, te peguei! Ai, ai, ai. Primeiro que é muito legal estar aqui, tá? Muito legal. Obrigada. E eu tô feliz, porque assim, a Isa sempre me incentivou. Nós somos amigas, Nossa sei lá, Senhora. Desde 2000 e... Vou falar quando? Desde 2007 nós somos amigas. Dezembro de 2007, quando encontrei a Isa pela primeira vez... na Band, quando eu cheguei do Rio em São Paulo, me mudei para São Paulo pela primeira vez, início ali da minha carreira, e a Isa foi aquela pessoa que me recebeu, viu que eu estava completamente perdida, me deu um abraço e eu nunca mais soltei essa mulher na minha vida. Então, assim, a Isa tem uma força muito grande na pessoa a pessoa que eu sou hoje, a gente fala tudo uma para outra. Gostaria de estar mais próxima a ela sabe disso. Mas amigos são assim, né? A gente some, mas a gente sabe que a gente sempre pode contar. E a gente pode se encontrar na mesa de um bar, inclusive. Exatamente. Né? Aliás, a gente fazia muito isso, Nossa, né, no passado. Aliás, né, nem vou falar aqui, ó, né, nos bastidores. Sim, muito. 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 Quando a gente fazia isso, eu não tinha burnout. Você não tinha burnout, você está precisando vir mais pro bar, tá vendo? Não, agora eu tô o ótimo. bar resolve muita coisa, não resolve? Ela tá fugindo da pergunta lá que eu fiz para ela, Isa pela Isa, quem é a Isabela? Vou responder. Ah. Cara, se eu soubesse quem eu me tornaria, acho que eu não teria sofrido e chorado tanto. Claro que essa versão que eu estou te falando, ela renasceu 5 anos depois de eu ter tido burnout. Eu sou uma pessoa que tem 2 datas de nascimento. 1º de fevereiro de 81 e 14 de agosto de 2018. Quando eu tive esse apagão, no dia 14 de agosto de 2018, minha amiga, eu fui ao médico sob risco de convulsão. Eu já estava em presenteísmo já há mais de 2 anos. O que é presenteísmo? É quando a luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. O sujeito está ali, bateu o cartão, sentou, mas está com a necessaire cheia de remédios, não tem energia para absolutamente nada. Então, neste dia 14 de agosto, no trajeto em que eu fiz da emissora em que eu trabalhava até a clínica do médico, eu quase bati o carro 3 vezes. Então eu praticamente renasci nesse dia. Mas claro que não foi assim tão rápido, essa descoberta pela nova Isabela. Mas hoje eu sou uma mulher que sabe impor limites, mesmo que ainda doa. Sei reconhecer o meu valor, não fico esperando mais o valor de ninguém, mesmo que isso ainda me cause algum mal-estar, sabe? Então, 5 anos depois, hoje... eu me tornei uma pessoa que bate pra palma. mim mesma. E eu bato palma pra ela também. Não, é sério, Real pra mim mesma. bato. Falsa modéstia. Alguém deve estar chegando agora e falando assim, nossa, a pessoa se acha. Não. Eu penei demais. Por muito tempo, você acompanhou, eu fiquei muito tempo absolutamente perdida, me sentindo culpada por ter adoecido, me sentindo culpada por tudo. Então, hoje, poder estar aqui falando pra você e ser referência para as pessoas que ou passaram ou podem estar passando por isso, é o que me deixa mais feliz. Minha amiga, antes as pessoas me pediam uma foto. Hoje elas me pedem um abraço. E essa é a maior mudança da minha vida. Porque elas também estão vendo em mim a possibilidade de, primeiro, prevenção, segundo, tratamento e terceiro, reabilitação. Ana, a Isa falou um negócio, se eu tivesse talvez continuado frequentando mais o bar, como a gente frequentava lá atrás, 15 anos atrás, ela não tivesse tido burnout. A importância de um ambiente descontraído como um bar
na vida de uma mulher. Porque o homem está acostumado a encontrar os amigos, né? No futebol, encontra, bate aquele papo descontraído, desliga do trabalho, eles têm essa capacidade. Mas a mulher não, ela vai carregando tudo isso, né? Tudo da vida dela, pessoal, profissional, família, a gente vai carregando, tem uma hora que fica pesado mesmo, né? Então, o quanto um ambiente descontraído como um bar, um boteco, pode ajudar na saúde da mulher? Excelente tua pergunta. Em primeiro lugar, super obrigada, uma alegria enorme estar aqui. Obrigada, Isa, minha amiga querida, que fez aí essa conexão. Né? A Isa é uma... Primeiro, eu era muito fã da Isa, porque acho que a Isa trouxe o assunto do burnout à mesa, em pauta, e para o Brasil todo, né? Então era ultra necessário esse movimento que ela fez. A Isa foi uma desbravadora aí, né? Sem saber, tá, gente? Sem saber, exatamente. Na verdade, ela foi vítima disso, mas de uma forma brilhante. Ela super deu a volta ali e virou a mesa, e hoje ela é uma referência para todas nós, Sim. né? Médicos, psicólogos, advogados, a Isa é uma referência. Então, muito obrigada pelo convite. Essa tua pergunta é maravilhosa, porque assim, quando a gente fala em prevenção de burnout, em tratamento, a gente precisa falar em manter o equilíbrio, né? Equilíbrio da vida profissional e da vida pessoal. E a vida pessoal não é só você estar ali em casa, você estar cuidando de marido, de filhos e tal. A vida social da mulher, né? Manter amizade com outras mulheres, manter ali os seus momentos de autocuidado, que a Isa tanto fala, né? Então é super importante, super necessário, e infelizmente a gente vai se deixando, porque assim, o trabalho super consome um tempo gigantesco, o pouquinho tempo que sobra é para fazer janta e cuidar de filho e de marido. E você, como mulher, deixa de lembrar das suas necessidades, deixa de existir, deixa de sentar na mesa do bar. Eu não deixei de sentar com amigas queridíssimas que eu tenho, algumas inclusive que são em comum com a Isa, e eu acho que isso é super saudável, não tem nada de errado, claro, não estamos falando em ninguém aqui beber exageradamente, sim. Mas a mesa de boteco na simbologia de estar com pessoas que te fazem bem, estar num ambiente agradável, dar risada, dar gargalhada, isso é saúde mental. Até porque, minha amiga, uma das características muito delicadas de quem está entrando no burnout, de quem está vivendo, é não querer se socializar. Sentar na mesa de bar, nem pensar. Então, o isolamento e a agressividade são duas características que qualquer pessoa pode ficar de olho em qualquer pessoa, especialmente se tem uma relação próxima, sabe? Sim. Você falou que durante muito tempo se sentiu culpada, né, por ter ficado doente, como se a gente tivesse controle sobre isso, né? Mas você sempre falava uma coisa pra mim, quando a gente não para, o corpo dá um jeito de te parar, Totalmente. Né? E foi o que aconteceu com você. E assim, eu percebi, na verdade, eu sabia que você estava passando por dificuldades e tal, mas eu só tive a real noção que a Isa estava muito mal quando eu te encontrei no trabalho, aqui em São Paulo. O fim de semana anterior, Anne Lotterman é a testemunha. Eu fui a testemunha, porque a Isa estava ali, entrevistando linda. Fernanda Montenegro. Entrevistando a Fernanda Montenegro, ela estava linda, maquiada, aparentemente feliz, estava apresentando um jornal lindamente, de início ao fim, não tinha o que falar, entrevistando Fernanda Montenegro. Eu falei, uau, essa mulher é realmente muito incrível. Terminou o jornal, todo mundo foi saindo, e eu lembro da Isa sentar no chão e desconfiar ou não acreditar na potência que ela era, o que ela é. Ela não tinha noção da força dela. E ela perguntava para as pessoas, foi bom, foi não sei o que lá, ela estava duvidando do potencial dela. E ali ela sentou no chão e desmontou. Mais eu falei, do que isso. Nossa, ela não tá bem. Parênteses, nesta época, a Anne Lotterman não morava em São Paulo, Não, ela morava no morava. Rio de Janeiro. Ela vinha atrás de uma loja de sapatos, né? Nem sei se existe ainda a loja de sapatos, mas enfim, entre um jornal e outro, porque era um sábado, né? Eu estava de plantão, então eu tinha apresentado um jornal do meio-dia, eu apresentava outro das 7. Nós fomos até essa loja de sapato, não sei se você se lembra. Eu não vinha visitar a Isa, eu vinha só para comprar sapato. Totalmente, eu era É isso que ela tá tentando dizer. Eu era chofer, né? Na época não tinha nem Uber, eu era a motorista que Porque eu levava comprava tanto sapato que precisava de alguém para me ajudar a carregar sacolas. Aí eu me lembro, só que eu me lembro desse episódio. Peraí, eu calço 41, gente, para, eu só compro sapato em lugares específicos, então gente, assim, mas qual é a novidade que você quer os 41? O Brasil todo sabe. Eu sei, eu tenho pé grande mesmo. Tem que ser uma super Então, loja. tinha que ser uma loja especial, por isso que eu vim pra Já São até Paulo imagino comprar. você, já morava ali perto. Que nesse dia você lembra desse episódio pós
a apresentação do jornal. E eu me lembro deste dia, nós nessa loja, comendo um pedaço de bolo ou café, alguma coisa. Sim. E eu tava com uma vontade de vomitar. Era um negócio assim de uma exaustão. E como esse programa está vindo no início do ano, é bacana a gente explicar a diferença entre cansaço e exaustão. Uma coisa é você estar cansada, a outra é você estar exausta e a outra é burnout. Se quiser, depois a gente fala disso. Acho que a gente pode falar, inclusive, agora, né? Perfeito. Ana Paula, porque existe realmente uma diferença. A gente está agora em janeiro, né? Início do ano. Muita gente teve a oportunidade de descansar, tirar uns dias de folga, relaxar com a família, com os amigos, enfim. Só que, de repente, os problemas são os mesmos. Então, assim, como encarar o resto do ano sem enlouquecer, sem pirar, sem ter um burnout, uma doença mais séria, assim, que vai te impedir de continuar o seu ano ao longo de 2024? Eu nunca soube exatamente como explicar a diferença de cansaço e exaustão, até que eu ouvi a Isa, né, que sempre está aí guiando as nossas, como eu falei, desbravando as nossas questões aí relacionadas ao burnout, e a Isa fala disso muito bem, né, que cansaço é aquilo que você passou ali, você consegue descansar, dormiu, levantou, tirou um fim de semana, tirou umas férias breves, um feriado, e você volta e está tudo ok. A exaustão, você realmente não consegue se recuperar. Então, a grande diferença é a recuperação. E o burnout é quando passou do limite da exaustão e você entra em colapso, né? Então, a parte cognitiva já não funciona mais e você tem ali uma paralisia, um apagão, você não vai nem para frente nem para trás, fica aquela coisa super esquisita e aí você está em burnout realmente. Uma característica que é importante deixar claro, Anny, porque tem muita gente também, tô cansada e tô com burnout. Isso aí que você teve, umas 3 vezes. Não. Então, assim, se você tá cansada, você precisa descansar. Olha que simples. Só que se você não está descansando e você está comprando o seu cansaço, comendo, bebendo ou fumando o seu cansaço, por longos períodos você vai entrar na exaustão. Que aí você sai de férias, volta irritada. Você descansa, mas continua cansada. Isso é exaustão. A pessoa já está em sofrimento, já está acumulando vários problemas. Isso é burnout? Não. Edição, por favor, bota um não bem grande. Não. Burnout Repete, é um sujeito. o que não é burnout? Quando? Cansaço não é exaustão. Cansaço não é burnout e exaustão não é burnout. Burnout é quando um sujeito que está esgotado vive alguma situação com características de assédio ou abuso. Neste momento, acontece uma coisinha no corpo chamada dano existencial. Quem explica isso é o desembargador Sebastião Oliveira. Parece confuso, gente, mas vem, pega aqui. Você tá cansado, mas você tem uns 30 e poucos anos. Bobagem, precisa descansar. Depois eu durmo. Nas férias eu descanso. Aí você vai continuando naquele ritmo, achando que nunca nada vai te acontecer. Só que você já está adoecendo. Já está acumulando vários problemas, sintomas. Pode ser pressão alta. Não, mas é só pressão alta. Pode ser dor de estômago. Não, é a minha visão agora. Eu antes precisava de um óculos X, agora preciso de um óculos Y. Por quê? O excesso de estresse, minha amiga, afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Então a gente pode estar no mesmo ambiente. Eu posso ter pressão alta, você pode desenvolver diabetes, a Ana pode ter um problema renal, por exemplo. Isso é burnout? Não. Isso é o seu corpo dizendo, esse ritmo que você tá, não tá legal. Não vai dar certo. Não tá legal. Você tá indo, performando, mas seu corpo tá te avisando. O que acontece? Esse copo que foi enchendo, vamos pegar aqui esse copo, né? Esse copo tá enchendo, ele tá cheio. A pessoa está esgotada, o copo está cheio. Viveu alguma situação com características de abuso ou assédio. Sabe aquela fala que você ouve, você fala, me feriu. Sabe, isso é uma violência. É aí que dá o burnout. O que acontece depois? Perda de funcionalidade. A pessoa não consegue fazer coisas que normalmente sempre fez. Ou seja, toda aquela... Estava performando, e de repente trava, não consegue fazer mais nada. Trava, por exemplo, eu não conseguia interpretar um texto. Eu me lembro de levar um texto parecido com esse que está aqui na sua mesa, com várias marcações para o Dr. Fernando Gomes. Foi um dos médicos que me atendeu. Eu falava, doutor, eu não consigo entender o que está escrito aqui, doutor. E eu fiquei sem dirigir mais de um ano. Eu não conseguia dirigir, pisar no acelerador. Você fala, nossa, mas isso é uma perda? Opa! Então, se você deixou de fazer alguma coisa que você sempre fez naturalmente, isso é um sinal, sim, do diagnóstico de burnout. Agora, quem pode dar o diagnóstico é só a doutora Ana. São só médicos. Quais são as características principais, assim, de quem tem burnout? Qual é o perfil de profissional que tem burnout hoje? Legal. Então, vamos lá.
Perfil de profissional. Primeira coisa que a gente precisa desmistificar. O pessoal fala que burnout é coisa de preguiçoso, de quem faz corpo mole, que não aguentou o tranco. Isso é papo furado, tá, gente? Presta atenção. Burnout é coisa de quem ama o que faz, do profissional altamente engajado, aquele que veste a camisa da empresa, que dá o sangue. É o Severino, sabe? O faz tudo. O cara que dá um jeito sempre, que trabalha sem limite, jornadas de trabalho excessivas, é o que levanta a mão para fazer o plantão extra de todo mundo e tal. Então, realmente, essa pessoa é mais suscetível. Existem algumas categorias profissionais, então, profissionais de saúde, jornalistas, minhas amigas, vamos tomar cuidado, professores, profissionais de segurança, policiais, enfim, e alguns bancários, enfim. Então, esses são as pessoas mais suscetíveis. Se você já teve, de repente, algum antecedente, mas não é obrigatório, tá, Anne? Algum antecedente de depressão, ansiedade ou burnout, quer dizer, quem já teve um burnout tem uma chance muito maior de ter o segundo, né? A Isa conta do segundo burnout que ela teve. Então, você pode ter um segundo, você chega nesse lugar mais facilmente, porque o teu cérebro ali, o teu sistema de liberação de cortisol, de adrenalina, ele já está meio que viciado para aquilo, tá? E aí é uma série de sintomas que acontecem, sintomas físicos, então como a Isa falou, náusea, vômito, diarreia, taquicardia, falta de ar, queda de cabelo, problemas vasculares, dor de cabeça, bruxismo. Quebra todos os dentes. Bruxismo, dor de cabeça frequente. Aquele bruxismo, a pessoa quebra o dente, né? Dor de cabeça que não passa e tal, são sintomas físicos. Sintomas emocionais, então, melancolia, depressão, tristeza, ansiedade, desesperança, pensamentos de morte, e sintomas cognitivos, como perda de memória, dificuldade de raciocínio, e disfunção executiva, quer dizer, tarefas que você sabia fazer facilmente, agora você chega ali na frente do computador ou do texto para ler e você trava, você não sabe o que fazer. Então, a gente tem uma coisa importante que a gente tem que falar, queda de produtividade e perda de empatia, que a gente chama de despersonalização, né? Você perde a tua humanidade, você tem um esfriamento afetivo. Aquilo que acontece com o outro já não mexe tanto com você, você já responde mal para o teu chefe, né? Agressividade, responde mal para os teus clientes e por aí vai. Comente então, Isa. Mas eu achava que eu aguentava. Meu Deus, eu tinha 37 anos, eu trabalhei 20 e poucos anos, né? E isso é uma fala que muita gente se reconhece, né? Não adianta você chegar lá e perder as coisas mais importantes pelo caminho. Eu cheguei lá. Eu, como profissional de comunicação, trabalhando na principal emissora de comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo, Anne. Eu não estava me respeitando, eu não estava me ouvindo. Então, não importa a sua profissão, a Ana trouxe aqui algumas características, mas assim, se eu pudesse passar a régua, Ana, eu diria assim, ó, aquele profissional que não pode errar e vive sob pressão constante. Por isso que tem muitos policiais, muitos bombeiros, profissionais da área da saúde. Nossa, médico então, porque tem muita pressão. Veterinários, inclusive. Ai, não gosto de ser humano, vou trabalhar com veterinário, mas você vai ter que lidar com os tutores dos pets. Os donos dos pets. Enfim, é uma gama tão grande de profissionais que podem desenvolver o burnout que eu diria o seguinte, se você não pode errar, não pode errar. Uma coisa é você errar um sal na comida, né, errar uma outra coisa que não vai afetar a vida de alguém. E sob pressão, muita pressão. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não é falta de caráter. Eu me lembro que eu demorei mais de 2 anos para ouvir uma psicóloga me dizer assim, Isabela, você não é uma pessoa ruim. Você não é uma profissional ruim. Você só está vivendo um momento ruim. Sabe? Mas a gente, com 30 e poucos anos, 40 e poucos, depende, né? A gente acha que vai dar conta de tudo o tempo inteiro, que você não vai precisar parar para descansar. Que é uma grande ilusão, né? E eu acho que a Isa falou um negócio que ela falou assim, mas eu como profissional, eu cheguei onde eu gostaria de chegar, né? Só que eu não estava me respeitando. Então, assim, existe uma coisa também de tipo, aonde você quer chegar? Nem a gente sabe onde a gente quer chegar, porque você chega num lugar e fala, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Tem sempre uma insatisfação pessoal, porque existe uma pressão social muito grande, né? De sempre querer mais e mais e mais. Isso também contribui e muito para os problemas mentais, né? Você está trazendo um conceito que eu acho muito legal, que é o Tiago Godoy, o Tiago, marido da Isa,
que fala lindamente sobre a psicologia financeira e tal. O Thiago trouxe um conceito, quando ele gravou comigo, o meu podcast, que é a questão da suficiência, né? Assim, porque a gente está realmente nesse mundo sempre querendo empreender mais e ganhar mais e chegar num lugar melhor e maior. Então, a geração dos 30 anos que quer atingir o primeiro milhão e a gente nunca está satisfeito, enfim. E quando que tá bom? Quando que tá bom? Quando chega esse momento da gente olhar para o que a gente tem e falar, uau, legal, tá bom, cheguei lá, né? Isso tem muito de saúde mental e acho que por isso que a Isa e o Thiago têm feito um trabalho bacana, profissional, além do casamento, né? Porque tem tudo a ver esses assuntos, entende, Anny? A gente está misturando muito e esses excessos que a gente está cometendo. E eu faço essa pergunta para mim também, sabe? Às vezes eu tô indo muito e falo, pera, pra quê? O que eu tô querendo aqui, né? E acho que é um exercício pra gente também, sempre. Porque sempre, se você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma ótima mãe, você tem que ser uma ótima profissional, você tem que estar sarada, você tem que estar gostosa pro marido. Tem que nada. Pois é, esse tem que. Você sabe uma coisa que eu tava pensando antes de vir aqui pro programa? É assim, ó, a gente quer ser tão forte na vida, mas a vida é tão frágil. Sabe? A gente quer dar conta de tudo o tempo inteiro. Quer ser forte com tudo, com todo o tempo inteiro, mas a vida é muito frágil. Então, o que a gente quer provar para quem? O que eu quero provar para quem? Ah, mas agora eu tô falando isso de um lugar que penou. Sim, só que muitas pessoas que vão estar ouvindo esse programa, Anny, vão falar assim, isso aí é uma frescuraiada. E tem o Dr. Davi Wippe, que é um infectologista, um dos principais infectologistas do país. Ele, aos 69 anos, ele deu uma entrevista para Veja dizendo, eu achei que o burnout fosse me matar. Nas minhas palestras eu uso vários rostos, né? Por exemplo, o Chico Anísio foi um cara que ninguém questiona a criatividade dele. E ele lidava com depressão publicamente. Entende? Aí tem gente que fala assim, mas esse negócio de problema de saúde mental, aí é falta de Deus. Aí você tem o Padre Fábio e o Padre Marcelo, que lidam com depressão e crise de ansiedade publicamente. Isso significa o quê? Que eles são fraude? Não. Se um jornalista não puder ter burnout, um jogador de futebol não pode ter problema no joelho. Então, os problemas relacionados à saúde mental, eles têm o triplo de preconceito dos outros, porque dor invisível é dor em dobro. A dor que não sangra é muito mais difícil de você provar para o sujeito que está te vendo e falar, mas será que está doendo mais? Será que não pode trabalhar? E aí, como a gente tem uma outra categoria, né, que aí nós vamos falar de caráter, até quando o Ministério da Saúde renovou a lista de trabalho das doenças do trabalho, muitas pessoas falam, então agora a empresa é responsável, vai ter muita gente que vai se aproveitar. Mas isso não é só com os problemas relacionados à saúde mental. A gente tem pessoas que se aproveitam de várias coisas o tempo inteiro. Aí nós estamos falando de caráter, mas não estamos falando de consequência do trabalho. Ela falou, inclusive, do Ministério da Saúde agora, Ministério da Saúde que atualizou, né, as doenças e tudo mais. E aí incluiu as doenças do trabalho, tem agora não só a depressão, como a ansiedade, como o burnout também. Alcoolismo. Como que você que vem lutando por isso, Isa? E aí eu vou perguntar isso para ela, porque eu sei o quanto ela lutou por isso, o quanto ela luta para botar luz nesse problema do burnout. Como é que você se sentiu quando você viu isso? Falando, nossa, finalmente colocaram o burnout como uma doença de trabalho. Anny, depois de 24 anos o Ministério renovou, né, essas doenças do trabalho, assim como aconteceram outras atualizações. E por que isso é necessário? Porque conforme a sociedade avança, as leis avançam conforme a sociedade avança. As consequências do trabalho mudaram ou ninguém mudou o trabalho, a forma de trabalhar com a tecnologia. A gente não tem mais o direito à desconexão. Isso afeta também a sobrecarga cerebral. Então tem uma série de coisas que são responsabilidades do indivíduo, mas também tem uma série de elementos que são responsabilidades da empresa, percebe? Em 2024, minha amiga, eu vou falar aqui em primeira mão, eu vou começar um movimento nacional pela criação dos EPIs de saúde mental. Porque os EPIs de saúde física, se a gente for agora na cozinha aqui desse belíssimo restaurante, a turma vai estar usando touca, vai estar usando luva, vai estar usando um sapato para não escorregar. Isso é um EPI de saúde física, demorou muito tempo para ser regulamentado. E cadê os EPIs da saúde mental, gente? Eu estou muito feliz em poder falar isso no início do ano no seu programa, porque se nós já sabemos que os problemas relacionados à saúde mental, burnout, depressão ou uma outra variedade,
fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Eu não posso levar isso de forma ingênua. E aí, só pra fechar, já que nós estamos na mesa de bar, imagina caipirinha. Você gosta de caipirinha, né? Adoro caipirinha. Pronto. Quantas que você precisa tomar pra ficar bem? Ah, sei lá, dependendo do dia, só uma já tá bom, né? Mas a sua média? 3. 3. Se passar de 3, o que vai acontecer? Nossa, não vai dar certo. Pronto. Ana, e você? Quantas doses você toma de caipirinha? Eu tomo 2 e aí eu já fico... Alegrinha, mas se você quiser tomar mais uma, você toma. Tomo. Mas aí você vai ter que segurar depois a onda. Sem dúvida. Assim é com os problemas relacionados à saúde mental. Nós já sabemos o nosso limite, minha amiga. Só que a gente fica iludido achando que pode um pouquinho mais, pode um pouquinho mais. A gente fica flertando, né? Tem um dado aqui que é do Ministério da Saúde, já que a gente está falando disso. São quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais que foram atendidos pelo SUS em 15 anos. E a sensação que eu tenho, Ana, é que todas essas pessoas que eu conheço que estão em volta de mim, ou elas estão com depressão, ou elas estão com crise de ansiedade, ou elas estão com burnout. Não existe mais ninguém normal nesse planeta, gente. Não é possível, porque todo mundo que eu conheço tem alguma questão de saúde mental, ou tive crise de pânico. O que está acontecendo com as pessoas? Por que as pessoas estão adoecendo tanto? Primeiro, assim, do ponto de vista epidemiológico, né, a gente sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é um levantamento da OMS de 2017. Se a gente for fazer isso hoje, a gente acho que deve ter explodido esse número, tá? Primeiro número em casos de ansiedade, segundo país em números de burnout, depressão, então, nem se fala. Então, assim, nós realmente somos um país com um número, né, um N muito grande populacional. Então não é à toa que a gente vai olhar para o lado e vai ter alguém que a gente conhece que está adoecido. Aí vem as causas disso, né? O porquê que isso está acontecendo. Acho que, como a Isa falou, a tecnologia ela tem um papel super importante, porque hoje em dia a gente não tem mais o ficar sem fazer nada. O ficar sem fazer nada, que é um tratamento, é uma EPI para a saúde mental, né? Como a Isa fala. Tempo livre. O tempo livre, aquela hora que você vai olhar para a árvore e não vai pensar em nada. Hoje em dia você pega o celular e você entra num site de notícias, você entra numa rede social, você olha e você está o tempo inteiro, entra no banco, vê que está faltando dinheiro, paga não sei o quê, conversa com não sei quem. Então, assim, esse excesso de estímulo faz muito mal para o nosso cérebro, para o nosso corpo. Então, assim, a falta de tempo livre, e as pessoas confundem, acham que ficar sentado no sofá com tempo livre, entre aspas, mas no celular, acha que não está fazendo nada. E, na verdade, está. E tem várias outras causas, né? Acho que tem a competitividade, uma série de coisas. Tem outro fator também, que é a questão do número de desempregos. Né? Quando a gente vive num país em que o número de desempregos é muito grande, existe uma insegurança profissional e financeira muito grande. Sim. Isso contribui para você sempre fazer um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. Gente, não tem nenhum problema você fazer um pouquinho a mais, desde que isso seja exceção e não a regra. Né? Isso, inclusive, eu chamo de armadilha da competência. Se você está fazendo muito a mais e você não está sendo reconhecido por isso, já já a conta vai chegar. O ano passado a gente fez uma entrevista aqui no da Anice que a gente falou da hashtag Lazy Girl Job, que não tem nada a ver com a mulher preguiçosa. Não tem nada a ver com a mulher preguiçosa. Mas a hashtag é infeliz, assim. Mas o TikTok bomba, mas tem muito mais a ver com a mulher que faz o que ela precisa fazer, nada além do que ela precisa fazer para ela não ficar doente, para ela não adoecer. Entendeu? Sério? Aonde tá tem isso? Tem um TikTok bomba essa hashtag. Porque e não é sobre procrastinar, não é sobre ser preguiçosa, não. Mas é se preocupar com a sua saúde mental. Ter limites, é impor esse limite, né? Saber que você precisa colocar esse limite. A Ana falou aqui um termo bacana, né? O excesso de estímulo vai sobrecarregar a sua mente. Se você vai ter um burnout ou uma depressão ou qualquer outro problema de saúde mental, é outra história, tá? Imagina você que agora está uma rata de academia. Eu nunca Você já viu fui essa mulher, gente? Nunca fui rata de academia, deixa eu deixar claro aqui. Tá bom. Então, agora você virou uma pessoa muito fitness. O excesso de estímulo te deixa como? Se você pegar o dia inteiro e ficar na academia, o dia inteiro, e não der tempo de recuperação entre um exercício e outro. Vai acabar me machucando. Corrida é isso. Precisa do descanso para você recuperar o músculo, né?
Você não pode malhar todo dia. Acabou, pode pedir uma caipirinha, gente. Acabou o papo. Esse é o assunto. Pede a conta. Esse é o assunto, você entende? O descanso, ele é necessário, né? E aí, sabe o que me veio aqui? A preocupação, não só com os adultos, mas com as nossas crianças, que a gente preenche a agenda deles. Agora, início do ano também, gente, a gente já fica, né, cabelo em pé. Como que eu vou preencher a agenda dos meus filhos todos os dias? Um dia tem que ter futebol, outro dia tem judô, outro dia tem natação, outro dia tem skate, outro dia tem não sei o que lá. E o dia do nada? E o dia do nada. Eu tenho uma preocupação de sempre ter o dia do ócio com os meus filhos. Então, assim, mamãe, mas tá chato, não tem o que fazer. Eu falei, olha pro teto. Olha para aquele teto branco ali e fica imaginando qualquer coisa nesse teto branco. Que é o que a gente deveria também fazer, adultos, né? Mas a gente também preenche tanto que a gente também está criando uma geração aí que grande chance de ter muitos problemas. E eles falam, né? Eu tenho 2 meninas que vão fazer 12 anos agora, elas são gêmeas e elas às vezes, antigamente falavam mais, hoje menos. Isso aqui tá com tédio. Eu tô com tédio, elas falavam. Tô com tédio porque não tem nada para fazer. E aí eu fui mostrando o quanto era bom elas ficarem sem nada para fazer. E hoje elas curtem. Mamãe, hoje é aquele dia gostoso que a gente não vai ter nada para fazer. Então elas curtem. E eu faço questão de ter esses buracos na agenda e mostrar o quanto é saudável. E é tão interessante que hoje elas vêm muitos dias que eu estou enlouquecida de trabalho, porque eu também trabalho muito e vou ali na minha terapia me calibrando para tentar manter o equilíbrio. E às vezes eu estou mais irritada, eu começo a ficar, né, e tal. Elas falam assim, mamãe, você precisa daquele dia que você não faz nada. Então elas já sabem que é o dia que eu volto a ser a Ana Paula que responde diferente. Provavelmente teremos que institucionalizar, escolher um dia da semana em que você não vai fazer nada, que talvez assim a gente consiga parar um pouquinho para respirar. Quem está mais doente, homens ou mulheres? Mulheres. Sem dúvida. Mulheres pela dupla, jornada dupla, tripla, né, Isa? Mulheres, sem dúvida nenhuma. E a principal faixa etária, especialmente do burnout, é entre os 25 e 45. 25 e 45? Isabela, quem te disse isso? Todo dia. Pode pegar meu telefone aqui, gente. Então, outro dia teve uma moça, inclusive, uma servidora pública, 26 anos. Ela me encontrou, ela me disse, Isa, que bom que eu te encontrei, e tal, meu burnout foi tal. Eu falei, cuidado com o segundo. Aí ela, segundo? Nunca ouvi falar disso. Eu falei, sim, muito cuidado com o segundo. Ela mandou mensagem pra mim essa semana. Esta semana, ela, Isa, tô vivendo o segundo. Eu falei, o que você tá sentindo? 2, né? Eu tive 2, porque a culpa é tão grande quando você é um profissional que gosta do que faz e entrega e não vê problema, né, em se deixar para depois, né? Que na primeira melhora que você tem, você volta para o mesmo ritmo anterior. E você cai nas mesmas ciladas que você estava antes. Então, se oferecendo para fazer hora extra, se oferecendo para fazer coisas que você não precisa. Hoje, minha amiga, eu prefiro cabelo lavado a louça lavada. Hoje eu sei dizer um monte de não para coisas que eu adoraria, mas eu não posso. E o maior desafio para o burnout ou para outros problemas de saúde não é você dizer não para aquilo que você não quer. Isso já devia ser obrigatório, né? 16 anos vota, 18 dirige, etc. Dizer não porque você não quer deve ser obrigatório. Mas é dizer não para aquilo que você quer, mas não pode. E como a gente tem dificuldade de dizer não, porque né? Precisa treinar. Precisa treinar. Tem algumas palavrinhas mágicas que eu vou deixar aqui de recomendação para você usar muito. Use sem moderação em 2024. Começa treinando os pequenos nãos, que são os pequenos nãos dentro de casa. Tipo? Estou me arrumando para vir gravar o seu programa. Neste momento, papai financeiro entra no quarto e quer conversar algum assunto que não é para hoje. Eu vou dizer, a gente pode falar disso depois, porque agora, a minha cabeça, eu estou pensando em possíveis assuntos, etc. Estou dando um exemplo bem simples, tá? Pequenos nãos são aqueles que você nem imagina que te consomem energia, mas que você não se posiciona porque é família, que, nossa, sabe, conversa que não, é para agora. Não custa nada. É para agora, nós temos que falar disso agora, nós temos que tratar disso agora. Então, ainda não, por enquanto não, dessa vez eu não posso. Quantas vezes você me chamou para gravar e eu não tinha agenda? Eu tô atrás dessa mulher há um tempo já, imagina. Não é de agora. E não é porque eu não quis, mas porque os compromissos que eu tinha marcado, eu não podia desmarcar. Se eu pudesse, eu teria desmarcado. Então, o nível de prioridade, quem dá é você, sim, para as pessoas, de importância e tudo mais. Mas veja, você dizer não para aquilo que você quer, mas não pode, rapaz. Aí sabe o que vai acontecer? Vai estar no seu trabalho, alguém vai dizer assim, então, Isabela,
nesse fim de semana, tal pessoa não vem, você pode fazer o horário dela? Você, com a melhor das intenções, você vai dizer, claro, aí você vai deixar filha na creche, você vai deixar marido esperando, mas e você? E que horas que é a sua hora? Quando você vive com o que sobra da sua agenda, que era o que eu fazia, vai dar ruim. Se você está dormindo com o que sobra... Não, mas deixa eu falar agora, eu vou desabafar aqui, mas a Isabela, eu sempre falei isso pra você. Eu falei, Isa, mas por que você vai nesse almoço? Essa pessoa nem é sua amiga. Mas Isabela, que jantar é esse? Quem é essa pessoa? Por que você está fazendo isso? Ela se desdobrava em 1 milhão para atender tudo. Que eu diga uma coisa que vai fazer a turma chorar? Agora eu vou pegar pesado. Quando você busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, aí você não consegue ter esse filtro tão claro que tudo é importante, todo mundo vale a pena, não. E eu aprendi isso na terapia. Quando você busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, nunca vai ser suficiente. Percebe? Gente, vamos para terapia? Vamos fazer terapia? Vamos curar essa criança interior que está aí? Todos nós. Eu sei, eu estou passando por esse processo também de cura da criança que está ali, desesperada, aquela criança que se fala adulta, a Anne é maravilhosa, mas quando vem a criança, a Anne, é descontrolável, você não consegue controlar. É muito isso, né? Vem uma menina birrenta, teimosa, que você fala, da onde vem essa irracionalidade? E aí, assim, nossos pais tentaram acertar, mas nem sempre eles acertaram. Assim como a gente, como mãe, a gente tenta acertar. Claro. Mas nem sempre a gente vai acertar, até porque a gente não sabe como os nossos filhos processam as coisas. Às vezes faz um negócio gigante e a criança não dá menor valor. Às vezes um detalhezinho, aquilo ali vai fixar na memória dela com muito mais forte do que tudo que você fez. Então a gente não tem esse controle. Então só realmente a terapia ajuda muito a passar por esses processos e realmente eu te pergunto, muito do que a gente se propõe a fazer, o que a Isabela falou, de buscar essa coisa dos pais, o autoconhecimento vai te ajudar muito, né? A inteligência emocional vai te ajudar muito nesse processo de não ter problemas mentais, né? De burnout e tudo mais. Muito, principalmente para pessoas que ocupam posições na carreira de muito destaque. Por exemplo, vocês duas são famosas, são mulheres que, né? A Isa já até levantou assim, já ficou belíssima com esse verde, para quem não está assistindo e está ouvindo. Viu? Esse verde bandeira que eu amo, Vencemos na vida. Né? Anne, loira, agora a gente precisa pegar nossa criança e falar, vem cá. Vem cá e abraçar essa criança. Pois é. Então, assim, vocês estão lá num lugar de aplauso, vocês estão num lugar de reconhecimento o tempo inteiro, assim como pessoas que eu atendo no consultório que são diretores, gerentes, CEOs, o cara criou uma startup, vendeu por não sei quantos milhões. Então, assim, a vaidade ali, o ego, ele está o tempo inteiro te rondando para que você se mantenha nesse lugar de muitos aplausos, de muito reconhecimento. Só que a vida não é sempre isso, né? E isso vai ter ali os seus altos e baixos. E aí o autoconhecimento é, assim, gigante. A importância é gigantesca. Eu faço terapia há 30 anos. Agora estou numa fase assim de buscar umas outras coisas, constelação, retiro. Fiz umas outras coisas, eu acho que... Pausas, né? Pausas, exatamente. Para me reconectar com a minha criança, me dei uns presentes de Natal, não financeiros, né? Mas assim, montei a árvore que eu queria, há muitos anos que tem uma simbologia para mim, enfim. Então, acho que é um momento de reconexão para mim também. E por que eu estou falando isso, Anne? Porque muito do meu movimento de trabalho, dos meus excessos de trabalho, eram no sentido desse aplauso, desse reconhecimento, de chegar num lugar onde ninguém chegou, de destaque. Então, é muito importante para isso a gente se conhecer, como a Isa falou. Quando a gente, às vezes, não sabe muito bem o que quer da vida, não sabe onde quer chegar e está sempre atendendo às expectativas do outro, a gente nunca vai se satisfazer e nunca vai satisfazer o outro, porque o outro também não está nem aí para você. Nem aí. E não está nem aí para você. Nem aí. Eu gosto muito porque a Ana é neuro. Ana é neuro. Gente, a mente é um órgão tão interessante que precisa de 3 profissionais: neurologista, psiquiatra e psicólogo. Esqueci algum, Ana? Tem neuropsicólogo também. Neuropsicólogo, enfim. Nós estamos falando de uma máquina, né, do nosso corpo extraordinária que... E juntando os 4 ninguém entende nada. Porque é muito difícil. Aí você fala assim, mas por que a gente está em 2024, o homem já foi para o espaço, nós estamos falando ainda de tabu em torno da saúde mental? Porque foram muitos séculos se acreditando que quem tem um problema mental é doido. Minha amiga, deixa eu te contar uma coisa.
Teve um período que chegou São Nicolau Copérnico lá na galera e falou assim, então, gente, ó, a Terra não é o centro do universo, viu? Oi? Imagina o quanto que ele não incomodou. Ah, deixa eu te lembrar de outra coisa também. A Terra não gira em torno de você, tá bom? Ah, não, isso é outra polêmica. Nem plana, nem em torno do seu umbigo. Mas veja, nós estamos aqui, né, com a áurea do senhor Nicolau, dizendo o seguinte, cara, isso que você está acreditando que é bobagem, desculpa, você está errado. Se você quiser continuar com esse pensamento de que saúde mental é coisa de gente fraca, é uma decisão sua. A gente toma 35 mil por dia, inclusive. Você vai continuar com essa. Mas não dá mais para acreditar que a Terra é o centro do universo, Anne. É isso. Após a pandemia, doutora. Mais um chopp. Mais um chopp. Tá vendo como o boteco resolve muito problema, gente? A gente aqui tá falando e vai. Depois da pandemia, o que aconteceu com a saúde mental da galera? Você acha que piorou, melhorou? Sim, o que aconteceu? Eu observo isso nitidamente. Escrevi um livro sobre isso, sobre a saúde mental pós-pandemia, que a Isa participou. Tem um levantamento do ISMA, que é a Associação Internacional, né, de Manejo de Estresse, que a gente tem um polo aqui no Brasil, em Porto Alegre, com a doutora Ana Maria, que a Isa agora está fazendo parte do próximo curso, que vai ser o ano que vem. Esse ano agora, né, em janeiro de 2024, nós estamos. Quando vai ser o ISMA? O Congresso de Gerenciamento do Estresse no meio do ano. Meio do ano, Porto né? Alegre, você precisa ir, hein? É a habilidade que a gente tem que desenvolver. É maravilhoso. Gerenciamento do estresse. Gerenciamento do estresse, é incrível, em Porto Como Alegre. que ninguém nunca falou isso para nós? Pois então, é. Agora... Fazer as pazes com o estresse, fazer as pazes com a ansiedade e tentar trazer aquilo para seu favor, né? É muito interessante. E tem um levantamento. Então, assim, por que eu estou falando do ISMA? Primeiro, porque conheci o ISMA através da Isa, do livro da Isa, que aliás todo mundo tem que ler. O livro da Isa é incrível. Quem quer saber de gerenciamento de estresse tem que ler o livro da Isa. Dá um tempo. Mas a gente tem poucos dados epidemiológicos de burnout no Brasil. Porque ainda é um tema que ainda a gente está patinando, né? No mundo todo a gente já tem muitas coisas, mas aqui no Brasil ainda não. E o ISMA tem um levantamento de 2019, antes da pandemia, e outro logo depois da pandemia, e mostra um aumento considerável de pessoas com sintomas de burnout. Então, a cada 10 pessoas, 3 tinham algum sintoma... Não, desculpa, a cada 10 pessoas, 2,8 tinham sintomas de burnout em 2019 e 3,9 em 2020, depois da pandemia. Exato. A Isa falou, você é rata de academia, mas assim, eu corro e eu realmente vou para academia porque é o que me salva, assim, a sensação que eu tenho que se eu não fizer isso, eu vou explodir. E aí eu te pergunto, quão importante é o exercício físico para cuidar da sua cabeça, não só do seu corpo. Eu falo assim, hoje eu estou correndo pela cabeça. Hoje eu tô correndo porque eu tô preocupada porque eu comi demais. Mas sempre tem uma função diferente, assim, que dá um equilíbrio no corpo. E as pessoas vão no consultório e saem com prescrição de atividade física. E vão lá achando que eu vou prescrever a bala de prata, que eu vou, né, dar um comprimido mágico, mas atividade física é super importante, porque vai liberar endorfina, dopamina, serotonina e assim, não tem jeito, não dá para fugir disso. Atividade física, alimentação saudável, dormir bem, cuidar do sono. Não dá para a gente falar de autocuidado, de prevenção de burnout sem tocar nesse assunto, né? E a atividade física em especial, feita de forma regular, é remédio, Anne. As pessoas se curam de transtornos mentais com burnout, com ansiedade, através da atividade física. Tem o livro do Arthur Guerra e do Dr. Arthur Guerra e do Nizam Guanais, que Você Aguenta Ser Feliz, né? Então o Nizam conta a história dele para o Dr. Arthur Guerra, que é o médico dele, e ele começou a correr, virou maratonista, contando lindamente ali a história dele de superação através do esporte. E você também não adianta você ser diagnosticado com burnout e começar a se medicar de forma correta, né, por favor, e você não tratar a origem do problema. Se o problema está no seu trabalho, não adianta você se medicar e continuar naquele ritmo de trabalho. Você tem que mudar todo o seu estilo de vida. Ou não adianta mudar de trabalho. Também não adianta mudar de trabalho, você tem que mudar... Não, na verdade, uma complexidade de fatores, Jane, que existem responsabilidades do indivíduo e do social. Sim. O ambiente é fator primordial para o burnout, o ambiente profissional. Gente, não existe burnout materno, nem burnout sexual, nem burnout racial, tá? Burnout é um fenômeno relacionado ao ambiente de trabalho. O que as mães sentem é esgotamento, é machismo estrutural, é outra fala. Sim. Tá? Então, dentro do ambiente de trabalho, você é uma pessoa que está lá,
Pronto, pro tempo inteiro. Ou você não ouve frases, faça mais com menos, faça mais, cada vez mais em menos tempo. Então, nós somos fruto desta geração que ouviu essas frases, inclusive como dormir é perda de tempo, descansar é para os preguiçosos, tirar férias é coisa de quem não está comprometido. Então, eu preciso ter hoje, aos 20, né, em 2024, sabendo do que eu sei, o que eu vou fazer? Tem responsabilidades só da empresa. O ambiente é tóxico, o chefe não está vendo o quanto está desequilibrada as funções. Isso é uma coisa. Só que se você também mudar de trabalho e continuar querendo abraçar o mundo, você vai ficar sem o próprio abraço. Se você pudesse falar para a Isa de 15 anos atrás, dar um conselho para ela. 15 anos? De 15 anos, recente. Eu não vou falar para a Isa de 5, 10, não, de 15 anos, não. Lá do Band News TV, então. Para a Isa de 15 anos atrás. Lá quando a gente se conheceu, por exemplo. Quando a gente deu aquele primeiro abraço. Tudo que você viveu, que não foi fácil, toda a sua trajetória. Vai falar sério ou brincar? Você que sabe. Dá um chopp. Dá um chopp. Né? Eu diria para Isa, mas aí eu já tratei isso, né? E continuo ainda muito vigilante. Eu tenho direito ao tempo livre. Eu tenho direito ao prazer. Eu tenho direito ao lazer. Isso não é privilégio, isso é direito de qualquer pessoa. E se você não se dá o direito de sentir prazer, é isso. Precisa continuar. Pode vir a conta? Nossa, pode chamar mais um chopp, gente, por favor, e a conta. Fecha aí. Posso tossir? Nossa senhora, é isso. O que você pode. Mas eu acho que é isso, a gente se cobra tanto. Muito. E assim, quando você está livre, você se sente culpada. Você fala, peraí, mas o que eu vou fazer agora? É tanta coisa para resolver. Quando você não tem nada para fazer, você fala, mas peraí, eu tenho que preencher esse tempo de alguma forma, né? Você não se dá o luxo de ficar ali sentado olhando pro teto. A gente se sente culpada. Que ponto que a gente chegou, né? Começo do ano 2024, se você pudesse dar um conselho para a pessoa não adoecer ao longo desse ano, qual conselho que você daria, além de pede um chopp, que a gente já pediu? Quando as pessoas pedem um conselho, claro, tem muitas coisas que as pessoas teriam que fazer, né? Eu costumo, se eu tiver que escolher uma coisa, de tudo que a gente fala, eu costumo dizer, cuida do teu sono. Porque, primeiro que eu sou neurologista, eu puxo a sardinha para o meu lado. Mas segundo que, assim, gente, o sono é uma parte da nossa vida tão importante e tão negligenciada, porque a gente deixa para dormir na hora que sobra do nosso dia. A gente não programa a hora do sono, esse é um grande erro, sabe, Ana? Então, assim, a gente precisa falar, olha, eu vou ficar disponível no celular até, sei lá, às 9, 9h30, depois eu desligo telas, vou para a cama a tal hora e vou dormir, limites, e vou acordar a tal hora. E acabou, fazer higiene do sono, porque existe, Anny, um sistema no nosso cérebro que se chama sistema linfático, que ele faz uma verdadeira faxina das toxinas cerebrais acumuladas durante o dia. E quando a gente, esse sistema, ele recentemente foi descoberto em 2013 por uma neurocientista americana, e esse sistema só funciona no sono profundo. Então essa turma que dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, não aprofunda o sono. Dorme com um monte de remédio, um monte de Zolpidem aí prescrito à torta e à direita, né? Quer dizer, as pessoas se automedicam ou não têm um sono reparador, essas toxinas são acumuladas para o dia seguinte. Isso aumenta o risco de doenças, de transtornos mentais, cai a imunidade, doenças cardiovasculares, e hoje em dia a gente já sabe que tem um risco maior, inclusive de Alzheimer e Parkinson, pelo acúmulo dessas toxinas. Então, acho que são bons motivos robustos para a gente dormir bem. Tá vendo? Posso dar um conselho? Pode. Se inclua na própria agenda. É isso. Se inclua na própria agenda e comece pelo sono, como a doutora Ana falou. Para terminar, temos a bolacha aqui do da Anice, do nosso boteco, o Boteco do Tunico, e atrás tem uma frase, eu queria que você escolhesse. Posso pegar qualquer uma? Eu vou pôr o óculos, que eu passei dos 45, posso pôr, né? Pode. Escolha uma bolacha, pegue a frase, leia, quero que você comente a frase, Isabela Camargo. Nossa, leia e comente nessa altura do campeonato. Leia e comente. Às vezes, a melhor coisa a se fazer para você ser feliz é apertar o botão do Dane-se. Caraca, perfeito!
Dane-se, aperta o botão do dane-se e vai ser feliz. Acho que acho não, volta a resposta. Com a maturidade eu aprendi o que eu posso apertar o botão do dane-se e o que eu não posso. Hoje com uma filha, eu tenho que ter muito mais clareza do que eu posso apertar o botão do dane-se e o que eu não posso apertar o botão do dane-se. Mas uma coisa que eu aperto hoje muito o botão do dane-se é dizendo não para aquilo que eu quero, mas não posso. Gente, então dane-se, né? E aquelas 3 coisas que você falou, agora eu não posso. Gente, treina. Agora eu não posso. Dessa vez eu não consigo. Conta comigo pra próxima. E por enquanto não. Com um sorriso no rosto assim, Essa ó. comunicação não violenta. Super, obrigada pela oportunidade. Mas assim, de repente vai ser importante pra você e não pra mim. É isso. Outro dia nós vivemos uma situação, eu e a Ana, muito interessante que eu vou trazer aqui. A baila. Sim. Nossa, a baila. A baila? Agora a pessoa entregou a idade. Da onde você tirou isso, amiga? Fui fazer um evento nos Estados Unidos e eu tinha considerado um bloco de saúde. E eu convidei a Ana, convidei a doutora Camila Magalhães, que é a minha psiquiatra. Só que conforme o tempo foi passando, elas viram que a agenda delas não daria. O que elas disseram? Isa, nossa, eu tô muito chateada, mas eu não vou poder. Foi um não difícil. Eu imagino como foi difícil. Sofrido, Eu imagino como foi difícil. Pensa o que eu sofri pra falar esse não pra essa mulher. Mas olha como foi importante isso. Essa é a prática. Você acha que você não quer estar lá nos Estados Unidos palestrando para brasileiras? Sim, mas muito incrível, mas não dava. Ia ser ruim para ela. Então, muito cuidado com o sim que você dá para alguém, né, e que você vai se colocar em risco. Nenhum sim que você se coloca em risco precisa continuar. Sua frase. E é o que a Isa falou, né? É muito difícil falar o não querendo dizer sim, né? Isso é muito complicado. Bom, vamos lá. Às vezes, a melhor resposta é apenas um sorriso e um dane-se. Aí eu acho que a maturidade traz isso, né? Aí não é para essa situação, por exemplo, que a gente contou dos Estados Unidos, porque era uma situação onde eu queria muito estar e foi muito difícil. Mas aqui é para aquelas coisas que a gente sabe que não merece nossa energia, Total. né, minha amiga? E aí você olha e fala, então, obrigada. Olha só, uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhava na emissora que eu trabalhava. Quando você diz sim para todo mundo, agora você vai chocar. Quando você diz sim para todo mundo, pode até ser que gostem de você, mas não significa que te respeitem. Ui! E assim, minha gente, a gente termina o da Anice dessa semana. Já! Rápido! Recebemos hoje Isabela Camargo e Ana Paula Pena Dias, neurologista pela USP. Foi delicioso esse encontro. Foi? Eu amei. Quero saber quando vai ser o próximo. Desce mais o chopp aí, desce mais um gin, desce Uma tudo, água, gente. por favor. E ó, Boteco Cura, hein? Comprovado pela Ana Paula aqui, ó. Vai Mas pro também boteco. não adianta ir no boteco nem na terapia, hein? Vai pros dois. Oi. Vai sair na Globo.com. Doutora Ana Paula, manda ir pro boteco pagar o tratamento. Não é precisa isso. beber. Aliás, se beber, beba com moderação, mas bora encontrar a mulherada, bora encontrar as amigas, porque a presença de mulheres fortes em volta da gente, sim, isso sim cura e ajuda muito a enfrentar os desafios da vida. Que linda. Obrigada. Beijo, até semana que vem.